que você faria se eu falasse que você consegue ser produtivo? Isso mesmo, produtivo, trabalhando apenas 4 horas por semana. Isso é menos do que 1 hora por dia. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou trazer uma resenha sobre um livro que vocês podem gostar muito, ou como eu, ter tido um preconceito gigante logo de cara. Vou falar hoje sobre Trabalhe 4 horas por semana, do autor Tim Ferriss. Mas esse livro dá o que falar. Quer ajudar esse canal a continuar crescendo? Não se esquece de se inscrever, tocar no joinha, vale muito pra mim e é muito importante para eu ter você aqui como uma pessoa significativa na Você é o membro mais significativo e valioso desta equipe. minha audiência. Eu adoraria continuar com você neste canal, que você trocasse ideias e comentasse no vídeo para falar o que de mais importante você tirou. Se você não conhece Tim Ferriss, ele é um empreendedor, investidor e guru, vamos dizer assim, de muitas pessoas, muitos empreendedores do Vale do Silício. Ele foi um cara que marcou época porque ele simplesmente inaugurou, vamos dizer, o que a gente chama hoje de nomadismo digital. Isso aí. Tim Ferriss conta nesse livro, Trabalhe 4 horas por semana, como que ele fez para ser nômade digital, trabalhando em diversos países do mundo e ainda gerenciando sua empresa na época, sua empresa de suplementos. Hoje a gente já sabe que o cara aí é envolvido fortemente com a parte de infoprodutos, né? Tem um grande podcast, um alto número de seguidores, mas ele demonstrou como conseguiu construir uma empresa de comércio eletrônico, uma coisa que não é fácil, trabalhando de forma remota, quando o trabalho remoto nem moda era, nem se falava direito sobre trabalho remoto quando ele escreveu esse livro. E ele demonstra um framework que pode funcionar para você, porque está funcionando para mim e funciona para diversas outras pessoas que a gente vê por aí. Não é conto da internet. Então vamos lá para os principais aprendizados do livro. Eu sei que num primeiro momento o título do livro pode causar muita repulsa, né, como causou comigo, porque, bem, eu sou um workaholic em recuperação, né, gente? Se você não viu o vídeo que eu falo sobre burnout, tá bem aqui. Mas o Tim Ferriss, ele escreveu esse livro com esse título justamente para causar essa certa repulsa, essa certa curiosidade. É o que a gente chama aí no meio da redação de clickbait. Mas o que acontece? Quando você bate o olho num livro com esse tipo de título, você sendo um workaholic, a primeira coisa que você sente é que esse livro não conversa com suas crenças. Porque como um workaholic você acredita firmemente, no fundo da sua alma, que não tem como ter sucesso trabalhando pouco. E o título justamente demonstra isso. Trabalhe 4 horas por semana. Que é possível você alcançar os seus sonhos através do seu trabalho, do que você gosta, trabalhando 4 horas por semana. Tudo bem, é uma hipérbole. Não existe necessariamente essa ideia de trabalhar 4 horas por semana. Mas o que o Tim Ferriss quer demonstrar com esse título é que é sim possível você quebrar essa ideia de trabalho tradicional de 9 às 18 ou de 9 às 19, como a gente já conhece, uma rotina de trabalho muito da Revolução Industrial lá do século XVIII para trazer para um contexto mais moderno do século XXI. E como que Tim faz isso? Bem, primeiramente, a gente precisa entender o contexto que ele escreve esse livro. Ele escreveu esse livro demonstrando como ele conseguiu, por exemplo, morar em Buenos Aires, ser campeão de Muay Thai na Tailândia, ser envolvido com tango enquanto estava em Buenos Aires, passar por diversos países gerenciando sua empresa de suplementos alimentares, né? E ele construiu alguns sistemas, e esses sistemas, por mais que esse livro já tenha mais de 10, 12, 15 anos, ainda continuam modernos. Por quê? Desde 2020 a gente vê aí que a pandemia trouxe o trabalho remoto, o trabalho de casa, aumentou a demanda por pessoas querendo essa modalidade, e Tim demonstra como é possível fazer isso. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Tim Ferriss alega que a parte mais importante é você processualizar o que você precisa fazer de trabalho. Então você precisa entender o que depende crucialmente de você e o que você pode simplesmente delegar. O que, desde que uma pessoa bem instruída consegue fazer, você fazer isso.
Ou seja, você ter processos, você estruturar a sua empresa de uma maneira que tenha outras pessoas trabalhando sem depender necessariamente de você. Isso é válido para qualquer tipo de empresa, não apenas aquelas que querem trabalhar de maneira remota, beleza? Se você parar para pensar, qualquer que pensa numa escalabilidade, que pensa numa longevidade, ela de fato precisa trabalhar com a processualização e, vamos dizer assim, os playbooks para as áreas. A partir daí, a partir do momento que você processualiza e documenta as coisas que precisam ser feitas e como precisa ser feito, vem o segundo aprendizado desse livro que eu acho muito importante. Automatize e terceirize tudo, o máximo possível. O Tim Ferriss conta nesse livro como ele saiu de empresário centralizador, que precisava ter tudo na mão dele e que ele fazia praticamente todas, se envolvia em todas as etapas da empresa dele, para simplesmente não fazer quase nada. E ele demonstra como que você também trabalhando numa empresa pode fazer isso. Então você tem que pensar como que você pode automatizar, como que você pode criar atalhos nos processos já existentes. Isso daí você só consegue pensar depois que você tem o processo em mão. Não adianta você querer reinventar a roda porque não vai dar muito certo. Mas quando a gente pensa dessa maneira, o que Tim constrói, né? Bem, cara, você tem que entender. Se você tem uma empresa de suplemento, você provavelmente precisa ter um call center. O que ele fez? Terceirizou o call center. Você precisa ter uma equipe de atendimento ao consumidor. O que ele fez? Terceirizou o atendimento ao consumidor. Ele tem muitas tarefas, quase todo empresário tem, tarefas manuais, operacionais que dependem dele. Alimentar planilha, fazer conciliação bancária, criar apresentações, por aí vai. O que ele fez? Ele contratou uma assistente virtual. Para quem fala inglês, a gente sabe, existem muitos assistentes virtuais, principalmente na Índia, que o custo é baixo, porque você tem a vantagem ali da diferença monetária, né? O dólar americano para os rupees indianos são muito bons, né? Numa situação, por exemplo, de quem fala espanhol, que eu sei que está acontecendo recentemente, muitas pessoas de países hispânicos, como a Espanha, estão terceirizando para países aqui da América Latina, por exemplo, a Argentina, porque o peso argentino está muito desvalorizado. Então, os europeus conseguem terceirizar com países daqui da América Latina, né? Mesma coisa acontece com os Estados Unidos, a Inglaterra terceirizando para a Índia, para a África do Sul e outros países que têm uma vantagem monetária. Então você tem que pensar dessa forma, né? Como que você consegue construir alavancas, como que você consegue se alavancar dessa maneira. Então, terceirizar e alavancar coisas que não dependem necessariamente do que você tem de melhor, que é o seu pensamento, que é a sua estratégia. Ou seja, terceiriza saque, terceiriza call center, terceiriza a parte operacional financeira, contratando um BPO financeiro, por exemplo. E aí você pode ter a parte de um assistente virtual para ser a sua secretária, para fazer agendamento de reuniões, para poder responder determinados tipos de e-mail, alimentar planilhas, alimentar conteúdo de website, por aí vai. Você vai simplesmente liberar espaço na sua agenda. E se você não sabe como gerenciar uma boa agenda, obviamente antes de você terceirizar, você precisa saber gerenciar uma boa agenda, aqui que eu te ensino como utilizar a Google Agenda dinâmica, de forma clara para você. Então, para finalizar, para mim, as duas principais lições que esse livro trouxe foi justamente essa: processualização e documentação e alavancagem e terceirização. Alavancagem financeira, só para vocês terem uma ideia. Quando o Tim escreveu esse livro, ele ganhava aproximadamente $40 mil por mês. Ou seja, era um bom salário, um excelente salário. Mas como ele vivia em países em que a alavancagem financeira falava muito alto, por exemplo, ele vivia em Buenos Aires, o dólar vale muito. Hoje, então, vale muito mesmo com relação aos pesos argentinos. E terceirizava muitos serviços na Índia. O dólar também vale muito mais do que as rúpias indianas. Então ele conseguiria sentir-se como um bilionário, porque ele utilizava justamente essa alavancagem financeira. E foi um pouco da sensação que eu tive quando eu fui fazer turismo ali em Buenos Aires recentemente. Obviamente não teve a ver muito com o trabalho, mas você consegue perceber o poder da alavancagem financeira dessa maneira. Olha só, R$1 são 60 pesos, quando eu fui agora em outubro. E eu tive uma viagem fantástica, que eu mostrei aqui nesse vlog, e me senti também como uma pessoa de uma condição financeira muito privilegiada, né? Muito, muito acima do que eu de fato tenho aqui no Brasil. Isso é muito legal. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que Tim Ferriss ele conseguiu dominar a arte de
fazer seu trabalho render. Ele abriu espaço na agenda dele. E aquela história, né? Quando a gente tem espaço na nossa agenda, a gente consegue pensar melhor, a gente consegue ser mais claro, prioriza as coisas de forma concisa, como devem ser. E esse é o conceito que os nômades digitais utilizam hoje, né? Uma parte dos nômades digitais fazem o quê? Vão para países em que a alavancagem da moeda funciona bem. Então tem aí a Argentina, a Turquia, alguns países do Sudeste Asiático, como Vietnã, como Tailândia, né? Que você consegue utilizar a alavancagem financeira para você ter um contexto financeiro muito acima do que você tem no país que você vive. Agora, se você me pergunta se eu faria isso, acredito que não, né? No máximo ali passar uns 30 dias trabalhando em Buenos Aires ou algo do tipo. Mas não é muito meu perfil. Eu prefiro pensar no sentido da alavancagem financeira, de como eu posso terceirizar alguns trabalhos que me tomam tempo com pessoas de outros países, né? De maneira a ser mais barata. Mesma coisa, pensar como que eu consigo terceirizar com pessoas aqui dentro do Brasil mesmo, né? Eu lembro que eu fiz um vídeo aqui, como comprar seu tempo de volta, e a lição principal é a seguinte: você precisa saber quanto vale a sua hora. Qualquer trabalho que vá consumir mais do que você vai ganhar, ou seja, se sua hora custa 100 e você vai gastar mais horas do que você vai ganhar, mesmo cobrando R$100 a hora, né, significa que você pode terceirizar. Principalmente se vai ter alguém que vai entregar na mesma qualidade e com uma hora técnica mais barata. Então são muitas lições que você consegue tirar desse livro. Eu acho essas principais. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Mas antes, se você gostou desse tipo de conteúdo, lembra de deixar o seu joinha, se inscrever no canal. Eu vou trazer conteúdos pelo menos uma vez a cada 15 dias nesse sentido aqui no canal. Eu adoraria te ver de novo aqui. Comenta se você gostou. Fala qual foi a principal lição que você teve desse livro, se você já leu. Eu adoraria conversar com vocês aí nos comentários. Um abraço.